Olá, vamos falar hoje sobre mastopexia com prótese. Um termo que é difícil, mas significa retirar o tecido da mama, quando ele está sobrando pele ou gordura ou tecido mamário, e colocar uma prótese substituindo esse tecido. Tá? Se você quer saber mais, assiste o vídeo completo. Então, a mastopexia ela mudou muito nos últimos anos. Então, o que foi que mudou, Thiago? Eu vou te explicar agora. Primeira coisa, a gente marca, a paciente antes da cirurgia começar. Por quê? Quando a gente vai marcar a paciente lá na mesa de cirurgia, a paciente pode estar curvada, e a gente imagina que 90% do tempo, 98% do tempo, o ser humano ele vive de pé. Então a gente quer marcar tanto a posição da areola como as demais áreas da mama com a paciente em pé, que é como ela vai ficar depois da cirurgia. Então a gente faz uma marcação prévia da posição da areola, de matemática até para a gente conseguir, às vezes, uma mastopexia em L ou uma mastopexia com um mini T. Então isso é muito importante, marcação prévia. Segunda coisa que mudou é a estabilização do implante. Então a gente começa essa cirurgia realizando a loja do implante. Então a gente vai fazer a loja do implante mantendo abaixo do músculo e mantendo um suporte lateral de alça de sustentação. Desse modo o implante ele fica mais juntinho no meio, ele fica mais centralizado. A gente consegue dar um suporte muito grande para que esse implante permaneça estável com o passar do tempo. Tá? E a cirurgia é feita, isso é muito importante também, de modo prospectivo. Prospectivo significa a gente usar uma pinça, de modo que a gente queime os vasinhos antes que o sangramento aconteça. Então a cirurgia não é mais feita com o dedo, tá? E sim com a hemostasia prospectiva sob visão direta, ou seja, o vaso ele vai ser coagulado antes que o sangramento aconteça. Isso é chamado de hemostasia proativa, tá? E isso vai garantir uma recuperação melhor no pós-operatório, porque quando não sangra, a gente consegue terminar a cirurgia mais rápido, tem menos trauma e a recuperação da paciente, consequentemente, é melhor. A gente consegue deixar ela levantar os braços até lá em cima logo depois da cirurgia. Essa paciente pode trabalhar e dirigir no dia seguinte, como bem pegar até 15 quilos. Tá? Então a colocação da prótese é essencial para esse resultado. Então muitos pacientes também se perguntam: Doutor Thiago, a minha sensibilidade da areola, ela vai ser mantida? Ou mesmo, eu vou poder amamentar após essa cirurgia? Então, mais ou menos 100 a 150 gramas de mama, de modo que a função da mama, ou seja, a glândula mamária, vai permanecer, bem como a uma maior capacidade de manter a função sensorial. Então, isso é muito importante, a manutenção de uma unidade funcional da mama. Quinto aspecto, a gente faz uma mastectomia lateral. Então muitas mulheres se incomodam com a lateral da mama, com essa região aqui, com essa região lateral. Então com o tempo a gente foi aprendendo a retirar cada vez mais tecido, Eu aprendi isso aí, inclusive no Instituto Europeu de Oncologia. A gente começou a retirar cada vez mais tecido da lateral da mama e a gente viu que o resultado estético fica melhor. E além do mais, é nessa região onde se origina a maioria dos cânceres de mama. Então, retirando esse tecido, possivelmente a gente pode reduzir também a taxa de câncer, na futura, possivelmente nessas pacientes, tá? Para concluir, a cicatriz final, a gente pode fazer uma cicatriz em L, certo? Que seria aquela cicatriz que vem para o lado, ou uma cicatriz em mini T. Aquela cicatriz em T invertido, gigante, antiga, a gente aboliu da nossa prática, tá? Isso tem a ver com aquela marcação que a gente falou no início do vídeo, a marcação prévia, a gente faz de modo matemático, de modo que a gente consegue reduzir essas cicatrizes e o jeito de fechar também. Então hoje a gente utiliza fios farpados, como vocês podem ver aí. Esses fios farpados, eles têm... a gente não dá mais nó, não precisa mais amarrar nó. Então seriam vários nós para fechamento da cirurgia. A gente utiliza esses fios que eles têm diversas tramas, diversas farpas, e eles praticamente vão manter a tensão dos tecidos sozinho, de modo que há muitos anos, alguns anos já, a gente não tem cicatrizes que abrem no pós-operatório das cirurgias. Então hoje o pós-operatório de uma mastopexia com prótese é um pós-operatório relativamente tranquilo. A gente coloca um curativo que fica
uma semana, a paciente volta para tirar esse curativo, retira alguns pontos, pequenos pontos externos, tá? Eu, pessoalmente, não acredito que a cola hoje seja uma boa opção. A gente consegue, com o uso dos fios farpados, que é uma tecnologia até mais recente, oferecer resultados melhores para vocês, pacientes. No primeiro retorno, a gente troca esse curativo, a paciente volta para casa novamente, ela pode tomar banho, não precisa ficar trocando esse curativo em casa, e somente com 15, 20 dias, né, é que ela vai ficar trocando o curativo em casa, e ela faz isso semanalmente com o uso de uma fita, que é para melhorar as cicatrizes. Então, se você gostou desse vídeo ou tem alguma dúvida, escreve aqui embaixo que eu fico feliz de tirar qualquer dúvida sua sobre as mastopexias com próteses.